Fala galerinha, tudo bem? Mais um dia aí de videoaula para vocês. Hoje a gente vai falar o seguinte, ó, História, quinto ano, página da 118 a 125, unidade 4, ok? Nós vamos falar como foi que o Brasil foi fazendo aquele todo movimento para se tornar república, ok? Então a gente vai contextualizar primeiro com os militares. Um pouco antes desse movimento da república, houve a Guerra do Paraguai. E como toda guerra, não tem um lado positivo, tem só um lado negativo. Por quê? Aconteceu muitas batalhas, muita gente morreu, né? Todos os países que estavam envolvidos, eles saíram destruídos. Então mesmo falando, o Brasil ganhou. O Brasil pode ter ganhado contra o Paraguai porque eles formaram a Tríplice Aliança, ou seja, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Mas mesmo assim, a economia ela acaba ficando fraca, né? E aí entra como se fosse numa crise, né? E aí o que acontece? Os militares, quando eles voltaram da guerra, eles se sentiam desprestigiados. Ou seja, eles achavam que eles não tinham ganhado as honrarias que eles deviam ganhar, ou seja, os prêmios. Então, tanto os oficiais, que são as patentes mais altas do comando, como os pracinhas, ou as patentes mais baixas, soldado, cabo, sargento, eles ainda estavam, um pouco revoltados com a falta de prestígio do império, principalmente do imperador, e do governo no geral. E aí as coisas iam acontecendo como se fosse uma bola de neve, iam juntando problemas. E aí veio a parte da camada média, as camadas médias urbanas, que seria aí os jornalistas, que seria os advogados, os comerciantes tanto de pequenos e médios empreendedores, assim, mercados, mercearias, açougues e assim por diante. Então essa camada, ela tinha já uma visão de que fora do Brasil, nas repúblicas, estavam acontecendo, um governo melhor do que para eles, naquela opinião, a opinião deles naquele momento. E aí as coisas foram se acumulando, tanto a camada média como a parte dos trabalhadores urbanos, que há uma parte que são os trabalhadores braçais, que eles têm que fazer a força para ganhar o seu sustento. Então a gente pode colocar, por exemplo, aí, os pedreiros, a pessoal da faxina, que usa a força como trabalho. Também estava vendo que o império, que a monarquia não estava valendo a pena para eles, não estava contribuindo com as classes. E aí essas coisas vão juntando e, por exemplo, os militares eles começaram a apoiar os movimentos republicanos. Então estava tendo movimento, a galera estava indo para as ruas, estava comentando e houve um apoio muito grande dos militares. E tudo isso foi contribuindo até chegar na República. Ok? Agora a Marta vai continuar essa parte aqui, ó. Nós falamos dessas três camadas aqui da sociedade: os militares, as camadas médias urbanas e a parte dos trabalhadores urbanos. Ok? A Marta vai falar das outras partes. Isso, nós estamos falando então da unidade 4, da oposição à monarquia, às ideias republicanas no Brasil, que nós fizemos no vídeo anterior, a introdução, as explicações, e hoje nós estamos falando mais detalhes sobre os segmentos da sociedade naquela época, os grupos sociais que lutaram pela República. Então o professor Renato já falou sobre os militares, as camadas médias urbanas e a parte dos trabalhadores urbanos. E eu vou falar agora dos cafeicultores do Oeste Paulista, do Vale do Paraíba e das mulheres. Os cafeicultores, os grandes produtores de café do Oeste Paulista, gente, aqui da nossa região, tá? Do Oeste Paulista. Esse grupo defendia o final da escravidão. Eles achavam que os trabalhadores deveriam ser livres, deveriam haver contratações livres de trabalhadores e não mais o regime da escravidão. Esses cafeicultores, eles foram muito bem sucedidos na sua produção de café. Com os ganhos do café, eles investiram nas cidades, construíram estradas de ferro, fábricas, bancos, imóveis, comércio também. Então os lucros do café eram muito grandes e eles conseguiram investir nas cidades também. E eles acreditavam que o sistema monárquico impedia o pleno desenvolvimento do Brasil,
por isso eles estavam a favor da República também nesse momento. Já os cafeicultores do Vale do Paraíba, eles eram contra o final da escravidão, porque eles achavam que o trabalho escravo dava muito lucro para eles. E eles não aceitavam libertar os escravos pelos quais eles tiveram que pagar, e às vezes muito caro. Eles achavam que o governo teria que indenizá-los por isso. E como isso não aconteceu, eles ficaram contra Dom Pedro II. Não defendiam mais o que anteriormente eles eram muito amigos de Dom Pedro II e o defendiam. Mas a partir desse momento que os escravos foram livres, eles não receberam indenização pelo que eles pagaram. Ficaram sem a mão de obra dos escravos, diminuiu o seu lucro, eles ficaram contra Dom Pedro II e começaram a apoiar também a proclamação da República. E tem o grupo das mulheres, né? Nós sabemos que até grande parte da história do Brasil, as mulheres não eram consideradas cidadãs. E nesse momento também, elas começaram a se manifestar. Elas não se conformavam de serem excluídas da sociedade, das decisões políticas do Brasil. Existiam muitas mulheres bem preparadas também já naquela época, muito estudadas, que se achavam competentes para participar das decisões do governo. Então começaram a se manifestar, expor as suas opiniões, lutar pelo voto, porque nessa época a mulher não tinha direito ao voto, e pelo reconhecimento também de serem cidadãs. Então foram todos esses grupos sociais, né, que lutaram pelo fim da monarquia e pela implantação da República. Queriam mudanças e lutaram para isso. Pessoal, vale muito a pena já a gente lembrar que é importante vocês lerem as páginas que a gente propôs aqui para vocês. Mesmo com a videoaula, é bom vocês fixarem todo esse conteúdo. E claro, praticar as atividades, ok? Então a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigado, fiquem aí na paz. Até a próxima, gente. No final dessas explicações, dessas páginas que nós colocamos, tem as atividades que vocês podem resolver. Exatamente. Tchau. Tchau. Beijos.